É com imensa alegria que hoje nós iniciamos um grande projeto da Conte 3S Contabilidade que chama Conte 3 Cast. É o podcast para descomplicar o terceiro setor. É um projeto que nós estamos iniciando hoje e que com certeza vai agregar muito na vida de vocês que têm instituições ligadas imunes, isentas, associações, igrejas, tudo que for voltado ao terceiro setor. E com grande alegria que no dia de hoje, nosso grande convidado aqui é o professor Carlos Eduardo Arcanjo. Prazer, professor. Seja bem-vindo. Ô, Daniel, agradeço muito aí a gente está aqui inaugurando esse projeto. Espero que esse projeto seja, assim, o primeiro de muitos que você, né, e com sua equipe possa realizar, né? Acho que a ideia sua, não só do podcast, mas vem vanguardista enquanto contabilidade do terceiro setor, né? A gente sabe dos desafios que é. E quando você lança essa marca, lança, né, esse posicionamento que a gente vem acompanhando, isso é um diferencial. Então, quero aqui também ser um parceiro disso, né, agradecer essa oportunidade. Né, a gente sabe que é um setor que tem muitas ainda deficiências, dificuldades, e esse posicionamento profissional seu, né, principalmente na área financeira, faz toda a diferença. Então, quero agradecer o convite e estou aqui à disposição, não só dessa vez, mas em outras, para a gente falar sobre o tema e o assunto, tá bom? Obrigado, professor. Professor Carlos Arcanjo, fala um pouquinho do seu currículo. Vejo que você é professor, tem uma grande carreira. Fale um pouquinho aí da sua trajetória nesse segmento de terceiro setor, seus estudos. Vejo também que você é um escritor, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o seu livro aí. Para o pessoal que está aí nos assistindo, nos ouvindo, fale um pouquinho aí do seu currículo e o que o terceiro setor representa na sua vida hoje. Tá, Daniel, legal você falar disso, porque o terceiro setor ele representa para mim assim muita coisa. Primeiramente, a minha grande participação no terceiro setor é porque eu fui ex-aluno da Fundas. Eu sempre falo disso, é da onde eu vim, né? É da onde eu aprendi muita coisa de efeito de causa, é onde a gente tem aquela gratidão, né? E aquela humildade mesmo de olhar para trás e saber da onde a gente galgou ali os primeiros passos, né? Onde a gente teve esse suporte para poder chegar aqui hoje, né? Então, Fundas, para quem não conhece, é a Fundação L. Augusto Souza, aqui na cidade de São José dos Campos, que tem um projeto maravilhoso, né, Carlos? Que exatamente, atende inúmeras crianças e adolescentes vulneráveis, podemos colocar dessa forma, né? exatamente. Esse é o E foco. você foi aluno da Sim, Fundas. sim, sim. A Fundaz hoje atende mais de 8 mil crianças, né? Ela, Muita gente. isso, é muita gente. Ela já teve vários formatos de atuação. Na nossa época tinha um perfil de atendimento, né? Isso, lógico, com o tempo, né? Eu tô falando de um cenário de 20 anos atrás. E eu me orgulho muito de fazer parte, de ter sido aluno. Acho que é uma experiência única. Fui profissional depois, fui gestor, fui, né, chefe de departamento de planejamento na área pedagógica, né? Participei também na parte de projetos institucionais lá, né? Uma área que eu acabei desenvolvendo bastante, que me trouxe até aqui também. Mas ter sido atendido, eu acho que o resultado desse trabalho que a gente está aqui discutindo é o ponto, eu acho, crucial, sabe? Então, falando da minha experiência, o grande ponto foi esse, né? Depois disso, eu sempre tive uma vivência de rua muito grande, né? Fiquei praticamente uns 13 anos da minha vida muito em contato com a rua, desde criança, e isso que me levou à instituição. Mas eu tinha uma necessidade muito grande de aprender e eu não aceitava a minha condição social, sabe? Eu achava muito complicado não ter acesso ali a um estudo, acesso a, de repente, as coisas que eu queria comprar ou ter, acessar mesmo, né? No sentido da palavra. E olhando as alternativas que eu tinha na época, eu percebi que a questão dessa habilidade, dessa condição, dessa facilidade de estudar, de aprender, era a alternativa mais viável. Eu tinha perdido amigos, amigos tinham sido presos, né? Na época também, eu vivi na zona sul de São José, né, com bastante contato com drogas, com situações bem complicadas, muita violência. Mas eu tinha uma inteligência ali, né? Eu via que eu aprendia com facilidade e eu via as coisas acontecendo. E o meu pai até hoje, né? Acho que é legal falar disso. Ele ainda vende frutas ainda, tá um senhor já com setenta e Que quatro anos. bacana. Eu vendia com ele.
né? Trabalhava com ele. Na época não tinha muita questão, o Estatuto da Criança e Adolescente estava começando, se fortalecendo, né? Tanto que seria hoje trabalho infantil, a gente pode colocar Uhum. dessa forma. E olhando aquele cenário, o que eu queria fazer? Eu queria ter condições de fazer a gestão do trabalho dele, né, com ele. Porque eu vi que ele tinha dificuldade do financeiro, ou dificuldade, às vezes, né, de organizar uma compra, negociar um material, alguma coisa que ele precisava. E eu vendo aquilo, eu falei, poxa, eu vou fazer um curso que eu possa contribuir. E aí eu estudei, e aí comecei a estudar administração. Eu fui desde da parte profissionalizante, fui para a parte técnica, faculdade, e fui me desenvolvendo nessa área. E dentro da instituição, tendo essa oportunidade, eu construí ali um caminho bem interessante, que trouxe até aqui, acho que a gente vai falar bastante Sim, disso, sim. mas a base foi essa, acho que a grande oportunidade foi essa. Bacana, cara. Hoje você é presidente do Instituto COD Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta, Carlos, que dentro do cenário da contabilidade, quando muitas pessoas procuram um escritório de contabilidade ou até mesmo escritórios de advocacia, as pessoas vêm com uma grande paixão. Eu quero criar uma associação para ajudar as crianças, quero montar uma associação porque lá no meu bairro, na minha rua, na minha comunidade, existe uma deficiência do poder público ali. Sim. E a gente percebe que essas pessoas elas chegam com grandes sonhos, uma grande paixão para ser realizada, mas acabam se perdendo por uma falta de eficiência administrativa de gerir todo aquele projeto, todo aquele formato da associação. Carlos Arcanjo, como presidente do Instituto COD Brasil, como unificar esta paixão, que é o sonho, né, que está ali fomentando, né, no coração, com a eficiência administrativa e contábil dentro de uma estrutura de uma associação? Fantástico você falar disso, Daniel, e acho que é legal a gente aproveitar essa oportunidade, né, hoje como presidente também, né, e falando bastante desse assunto. É, acho que a gente precisa não esquecer o propósito. As instituições hoje, lógico, é um negócio, né? A gente precisa ter, quando eu falo negócio, precisa ter planejamento, organização, direção, controle, resultado, principalmente, a gente não pode esquecer disso. Então, tem três pilares de estrutura de projetos que a gente fala muito. Primeiro são as ideias. Então, as ideias, elas são espetaculares. Eu acho que é o campo que a maioria das pessoas que tem a motivação de abrir uma instituição, de querer ter um efeito de causa. O como fazer, né? Nesse processo, eu acho que mais de 50, 70% das pessoas conseguem entregar o como, né? Tem na Uhum. sua cabeça como viabilizar aquela ideia, mas a maioria, e aí eu posso colocar, é, acho que é o ponto mais sensível, tem dificuldade nessa prestação de contas. E a gente não pode esquecer, né? Vou fazer uma analogia com a seleção brasileira, né? A gente gosta de Uhum. Sim, futebol. sim. Poxa, mas o time entra em campo, cada um no seu espaço, sem aquela adrenalina, sem aquele efeito de causa, né? A Argentina foi campeã, mas brigando jogo a jogo, partida a partida, lance a lance. A gente, na instituição, não pode perder isso. Certo. Quando você pega instituições que têm feito de causa, né? É uma família que teve uma situação e quis ali defender, de repente, a pauta do autismo, ou um educador, né? Ou alguém que veio, né? De uma atmosfera. Esse propósito, ele é o divisor de águas, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gestão, por ter o efeito de um negócio, sem finalidade educativa, mas é um negócio, você precisa trazer técnicos, né? Gente para resolver as questões contábeis. Não adianta. A Lei 13019, o marco regulatório, trouxe a necessidade de você ter profissionais atuando em todas essas áreas. Então, você vai buscar no mercado pessoas que resolvam esses assuntos, né? Isso são questões, uma assessoria jurídica precisa ser feita por um corpo jurídico, não tem outro caminho. A questão da prestação de contas no âmbito contábil precisa ser feito com contabilidade, e aqui a gente está falando, né, da sua expertise. Isso é um ponto. Só que o propósito, né, a vontade, a identidade, jogo a jogo, isso está ligado muito à questão da condução da instituição. E isso é importante porque se você não vai por essa linha, se você negocia essa linha, você vai para uma linha do pragmatismo,
uma linha que você não consegue levar para as pessoas e tocar nas pessoas o sentido de uma instituição. A instituição, além dependente das bandeiras, de resolver aquele problema específico, ela tem um efeito de causa. Então, você tem, às vezes, uma enchente, né, como a gente acompanhou no Rio Grande do Sul, né, situações que a gente tem de enfrentamento que a gente precisa fazer, de repente está ligado àquela bandeira da instituição. É nessa hora que o propósito vem à frente, né? E o propósito vai mover carretas, vai mover mantimentos, vai mover pessoas, vai organizar isso para esse objeto institucional. Então, a forma de juntar isso, né, a forma de manter isso organizado, é você não negociar o propósito. Eu acho que esse é o ponto Perfeito. de equilíbrio. De equilíbrio de partida e de inegociável. Qual é o ponto, né? Qual é o momento? O que a gente negocia, o que a gente não negocia? E o propósito ele precisa ser inegociável. Perfeito. Porque esse é o X. Então, quando você vê, você sente isso, você sabe que isso está à frente de qualquer negócio, isso mantém todos os outros pontos em equilíbrio. Interessante sua fala, Carlos. Eu gravei bem aqui. Você falou três coisas fundamentais que eu também comungo da sua ideia. Primeiro ponto, o ideal. Aonde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Segundo, como fazer? Isso, E o terceiro, não negociar o propósito. exatamente. E aí, infelizmente, eu acho que, infelizmente, muitas situações das associações elas acabam se perdendo num desses três pilares. Exatamente. Às vezes tem uma grande ideia, sabe como fazer, mas acaba negociando o propósito. Ou muitas vezes não negocia o propósito, mas não sabe como fazer. Então, Exatamente. muito interessante essa sua fala. E diz uma coisa para mim, Carlos, você como gestor de projetos e presidente lá do Instituto CODE Brasil, qual é o segredo que você vê hoje de como os projetos dentro de uma associação, dentro de uma instituição, ela deve ser anunciada e também criar maneiras de o captador ou o investidor olhar para aquele projeto ou olhar para aquela associação, para aquele instituto e dizer: nesse projeto aqui vale a pena investir. Vou colocar o meu nome aqui, vou colocar minha bandeira aqui, vou patrocinar aqui. Na sua visão de tantos anos de experiência, qual que é o segredo aí que você poderia compartilhar conosco aqui? Beleza, o segredo básico é, mais uma palavra, é a credibilidade, né? Eu acho não, tudo que a gente vai vendo nessa caminhada, aí tem muita gente com muita motivação, né? E várias diferentes é, do sentido e significado do que você precisa fazer. Veja, são coisas. Gestão precisa ter eficiência de gestão, precisa ter eficácia, que é o resultado. A gente precisa investir, né, nesses atores, o financeiro, o jurídico, né, o pedagógico, precisa ter cada vez uma pegada mais profissional. Isso é um ponto. Agora, a credibilidade, ela é o que sustenta. E aí, assim, independente de que você faça um marketing, que você invista, o boca a boca, eu vejo que é o efeito muito forte de efeito de resultado de credibilidade. Poxa, como que alguém vai investir o seu tempo, energia e recurso na sua instituição sem acreditar, né, que aquele projeto ou aquele recurso vai chegar aonde precisa chegar? Só que isso precisa ser construído e isso também tem com as instituições hoje, com as empresas, tem um efeito, acho que é legal a gente falar aqui. Sim. As empresas não estão mais financiando custeio, tá? O que é custeio? Custeio é tudo que você precisa ter para manter um projeto. Então, são as Perfeito. pessoas, né, ou um serviço de contabilidade, isso as empresas não estão fazendo mais. É muito difícil as empresas fazerem esse investimento. O que as empresas fazem? Elas investem em materiais, em equipamentos, em estrutura. Ela dá as condições estruturais para que os projetos aconteçam. Então, a gente precisa entender um pouco esse formato. Isso tem um monte de questão de causa e de situações. Mas, mesmo isso, só acontece com a credibilidade de percurso. É por isso que os projetos precisam ser sustentáveis, né? Não dá para você pegar um projeto com uma estrutura, é, vamos dizer assim, mais sensível, ou você começa a fazer uma ação e ela é uma ação que a empresa percebe que não tem gestão,
é uma ação que a empresa percebe que tem um interesse pessoal maior que o institucional. Então, ela precisa ter identidade, ela precisa ter consistência, sustentabilidade, que isso reforça a credibilidade. Então, aonde eu vou colocar o recurso? Aonde aquela instituição, empresa social, tem a sua personalidade constituída. Tudo que às vezes fica muito pessoal, igual aqui eu estou falando, lógico, né, em nome da minha pessoa, mas a instituição ela precisa ser maior do que as minhas necessidades, vontades e objetivos pessoais. São coisas diferentes. Ela precisa seguir com vida própria, né? E não só aqui, a gente falou da Fundas. Toda vez que isso tem uma baixa, né, você perde espaço de credibilidade, obviamente você perde parceiros. Toda vez que isso tem uma alta, você tem mais gente querendo patrocinar e investir naquela sua instituição. Por quê? Todo mundo ganha com isso. Poxa, vou falar da CUFA, né? Quem sabe depois a gente ajuda a convidar o pessoal da CUFA aí. Vamos sim. A CUFA não precisa fazer esforço de movimentação para parceiros, porque ela tem muita credibilidade, né, em âmbito nacional. Então, as empresas procuram a CUFA. É diferente, ela chegou nesse nível. Ela não precisa ir até as empresas, porque todo mundo sabe do perfil, do foco. Ela tem um foco muito assistencial, né? De ir lá, de enfrentar uma situação de combate à fome, uma situação de enchentes, como a gente falou aqui, né? Ela tem muito forte isso e tem vários projetos, mas tem muito forte essas ações. E as empresas sabem, né? Que a CUFA, Gerando Falcões, é outra, Sim. muito forte, que vai fazer, vai atender e tal. Então, isso precisa uma série de ações, mas é importante que a instituição tenha autonomia, identidade, personalidade própria. Isso tem que estar à frente das pessoas. É lógico, tem pessoas que têm uma personalidade, né? Você pega o Ronaldo, Sim. né? É diferente. Pô, abriu o Instituto Ronaldo, O né? Neymar. O Neymar tem essas características, são personalidades, né? Abrindo instituições. Mas fora esse campo, né? No campo normal nosso aqui, Sim, do né? dia a Da dia. vida do dia a dia das pessoas comuns, elas precisam ter vida própria, precisa ter essas entregas, e as empresas olham isso, né? Elas perguntam, elas, no nosso caso, a gente tem lá os nossos contratos que são averiguados, as pessoas olham bastante de que forma que a gente faz a prestação de contas, como é a nossa conexão com parceiros, então tudo isso é importante. Credibilidade é uma coisa muito difícil de conquistar, Sim. e de manter mais difícil ainda. E para perder. Para perder muito rápido, né? Então, Exato. esse é o ponto. Quero falar aqui para você que está nos assistindo, nos ouvindo nesse Ponte 3 Cast, a importância da fala do Carlos, quando ele fala da credibilidade das associações. E com toda a experiência que o Carlos tem, de mais de 20 anos, Carlos? 25 Mais anos. 25 anos. Ele tocou em alguns pontos aqui que no nosso dia a dia, como contador, e pela experiência que nós temos dentro da contabilidade, a gente percebe que a prestação de contas, um conselho fiscal muito bem fortificado dentro de um estatuto, né, Carlos? É muito importante. Um gestor financeiro é muito importante, um corpo jurídico é muito importante. Então, quando a gente adentra esse universo do terceiro setor, dentro de uma associação, tudo isso leva no dia a dia a instituição ter uma credibilidade para que quando, como o professor falou, ela vai para o mercado, ela vai com um gabarito de um bom contador, de um bom jurídico, de um bom conselho fiscal, de uma boa administração. E aí é esse fator que é muito importante para você que é membro de uma instituição, para você que faz parte de um corpo diretivo, de uma associação, do instituto, ter isso muito forte dentro da sua associação. E uma coisa muito importante também, Carlos, que eu gostaria de compartilhar contigo, a gente trocar um pouquinho também de diálogo, infelizmente, algumas pessoas ela acabam criando associação, e na sua fala foi perspectivo também, que elas acabam se tornando dono da associação como se fosse uma empresa privada, né? Exato. Como se fosse um diretor, como se fosse um sócio da associação, e muitas vezes não é compartilhado, né, essa questão do dia a dia, seja financeiro, seja das atitudes que deve ser tomada a associação. Falo isso por experiência, que já passei dentro do universo da contabilidade,
de algumas associações, a gente vai percebendo na movimentação ali de prestação de contas, é só uma pessoa que fala, é só uma pessoa que toma a decisão, tudo tem que passar por aquela pessoa. E aí, quando você estava falando de credibilidade, eu acho que isso é uma das coisas que a associação corre um sério risco de perder a credibilidade, né? Sim, exatamente. Eu sempre aconselho quando alguém vai assumir uma instituição do terceiro setor, tenha vontade de ter uma prática lucrativa, né? Que abra uma empresa também, né? Não tem nenhum problema nesse sentido, né? A pessoa se abre de repente uma instituição educacional, vai abrir uma escola particular, né? Você vai trabalhar com prestação de serviço. Tem muitas instituições que têm o formato público e privado também. Comunidades terapêuticas Sim, têm sim. convênios públicos e privados, né? É importante organizar as coisas no lugar, né? A gente pode perder o sentido da ideia da instituição, né? Você precisa, lógico, ter ali o seu retorno financeiro, sim, né? Você ocupa responsabilidades, a gente não está falando disso, mas sempre nesse papel, né? Que papel que você ocupa para que você tenha, então, naquele plano de trabalho, o retorno financeiro? Você é o diretor, você é o coordenador, você, né? Qual é o seu papel? É o jurídico, é a contabilidade? Os papéis estão claros. A partir disso, até porque é melhor que você faça e tenha também outras atividades, né, com essa finalidade além da instituição, para que você possa também projetar outras coisas, ter outros resultados, Perfeito. né, mais consolidado, mais consistente do que esse da instituição, porque existe muito riscos, né, que não vale a pena e a instituição ela se enfraquece e aí Perfeito. você fica, como a gente falou aqui, né, a gente tem muitas associações, muitos, igual, né, sindicatos também tem muita estrutura associativista no país, mas poucas de fato conseguem ter esse nível de sustentabilidade por conta desse contexto, né? Elas acabam tendo donos e é importante que elas tenham, sim, lógico, as pessoas, as personalidades, a gente sabe quem está na liderança, mas ela precisa é, ter a sua estrutura consolidada. As pessoas precisam falar o nome da instituição, né? Perfeito. Elas precisam entender isso. Esse é o Perfeito. principal. Perfeito. Carlos, vamos falar um pouquinho da sua experiência dentro, como membro, né, do conselho do Condeca, né? Para o Tá. pessoal que não conhece o Condeca, o que é o Condeca, qual a finalidade, qual que é a missão e qual que é o seu papel, o seu trabalho no Condeca? Legal, Daniel. Lá no o CONDEC é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Hoje eu represento, estou no segundo mandato. É, é como se fosse a mesma ideia do CMDCA, né? Só que é um CMDCA no estado de São Paulo e represento hoje a nossa região aqui, o Vale do Paraíba, Litoral Norte e também não posso até 2027 a gente encerra esse ciclo e que foi assim muito importante. Qual é o grande papel do conselho, né, estadual e do municipal? Primeiro, garantir os direitos da criança e adolescente. Então, fazer o ECA cumprir-se, né? Isso nas instituições, né, nas relações entre aí as entidades, secretarias, governo, né? É, é o vetor, né? A gente precisa cuidar desse instrumento. Críticas ou não, o papel nosso é esse, né? Primeiro é esse, então, fazer com que o Estatuto da Criança e Adolescente se fortaleça cada vez mais, né? Cumpra-se. Ponto. O segundo é fortalecer as instituições, né? Que é o que a gente está falando aqui bastante, e é que também é o seu trabalho. A gente tem essa forma de fortalecer. De quais são os formatos? E aí a gente tem o Fundo Estadual da Criança e Adolescente, como tem o Fundo Municipal, a gente tem financiamento direto, parcial e projetos para captação, né? A gente tem as empresas também destinando recursos para esse fundo, onde a gente também tem campanhas, também a gente, principalmente São Paulo, muita destinação, é muito forte isso em São Paulo. E dentro do Conselho Estadual, a gente tem uma estratégia já nos últimos 5 anos, que é fortalecer o interior do Estado. Quando nós entramos lá, e aí eu sentei com colegas de Itu, região mogiana, o que aconteceu? O conselho, os 10 conselheiros da sociedade civil eram de São Paulo, né? Então era natural que o interior ficasse um pouco de fora. Certo. Não que não vinha recurso para cá, ou
uma formação, uma capacitação ou alguma ação para o interior. Mas era óbvio, se eu estou no meu território, é mais fácil, tranquilo falar daquele território. Então a gente olhava isso e não achava isso bom, né? A gente conversamos um pouco com uns colegas do interior e a gente organizou essa estratégia. Agora vamos nos colocar à disposição, porque o interior de São Paulo faz parte do estado, também encaminha recurso e tem muitas instituições, né, que precisam ser fortalecidas e fortes. Então, a gente foi nesse sentido. Hoje, depois dos últimos 3 mandatos que a gente começou com essa estratégia, hoje a gente tem 5 conselheiros do interior, muito, muito legal isso, e 5 da capital. Eu acho que é equilibrado a questão. E o conselho tem uma questão muito importante que a gente faz nas instituições. A gente não vai na instituição, Daniel, com aquele olhar fiscalizador, né? E, como falar, a gente, tanto o pessoal da fiscalização, né, de gestão de contratos, e como os conselheiros. A gente tem uma sensibilidade, porque precisa ter. Você pega projetos que às vezes é na casa da pessoa, que está começando, né? Que a pessoa está ali cheio de dúvidas, né? De como que faz a prestação. Lógico que tem Tribunal de Contas, tem toda a questão legal, mas a gente pega ali, né? E faz todo um processo. Por exemplo, esse ano, a gente fez 3 ações. A gente fez uma formação para conselheiros tutelares no Vale, das 39 cidades. Fez uma formação com os conselheiros de direito, que é diferente, no Vale, com as 39 cidades, que é a Escola de Conselhos. Fez uma divulgação do edital, fizemos para todas as instituições do Vale, das 39 cidades, e fizemos também uma oficina de prestação de contas. Que bacana. Sem esse olhar, vamos dizer assim, punitivo, né? Porque o nosso papel enquanto conselheiro é viabilizar, né, que o recurso, que os projetos aconteçam. Tem os outros papéis, né? É lógico, tem o Ministério Público, né, numa conduta errada, tem outros papéis, mas o nosso, ele tem esse objetivo, né? Esse objetivo, então, de fomentar, de garantir que aquele recurso chegue e também que a gente possa orientar ao máximo que aquela instituição se fortaleça. Esses são os nossos papéis. É lógico que tem outros papéis dentro desse processo, né? Mas o conselho, ele estadual, ele tem uma força estratégica que e até financeira. Você pega hoje o último fundo, a gente está falando de 175 milhões no estado. No estado. No estado. Então é muita coisa, né? Sim. Se você olhar para, são mais de 5 projetos recebidos, mais de 5 mil projetos recebidos, mais de 1.000 projetos para financiamento direto. Então, assim, é uma demanda grande, considerável. Mas a gente não pode descartar o grande objetivo, que é fortalecer as ações daquele que a gente chama ator local, né? Porque senão também a gente fecha um grupo de instituições que já chegou a ter mais estrutura, e que bom, mas a gente nunca também vai deixar um novo entrante chegar. E tem muita gente nova que também faz um trabalho muito bom e que precisa de suporte técnico, tanto para manutenção do projeto e para iniciar a sua ação de causa mais organizada. Até porque a Lei 13.019, ela se fortaleceu muito. Sim. Então hoje, e aí isso é bom a gente falar aqui, as prefeituras, Brasil todo, vai cada vez mais, né, parcerizar serviços com as instituições. O pessoal fala de terceirizar, de privatizar e tal. São pontos e contrapontos. O fato é que o Estado vai fazer isso, porque o Estado ele encontra barreiras burocráticas, barreiras de eficiência. Ah, mas a hora aula ou aquele profissional, sim. O objetivo nosso da sociedade civil organizada é cobrar a qualidade da entrega. Você não precisa também ir a qualquer custo, né? Isso também precisa ser negociado com as instituições, né, e com as prefeituras. Mas o fato é esse: a lei flexibiliza, a gente tem muita gente com um trabalho específico, as prefeituras não vai sair também construindo prédio para atendimento de especialidades, né? Se você já tem várias instituições que fazem aquele serviço, igual a educação integral, né? Se você Meta Brasil, X mil alunos, 50% dos alunos até 2000 agora e 17, 2018, né? Você vai sair construindo prédio?
Se você tem, então, às vezes, 50 instituições que Exato. já atendem crianças. E pode absorver essa demanda. Exatamente. Então, não é assim. É o caminho do simplificar, de você otimizar e organizar os recursos. Porque nós já temos, né? Então, a estrutura do Estado, ela está indo para esse caminho de otimizar por uma questão mais de necessidade. Então, ela tem demanda, tenho X mil crianças na fila da psiquiatria, X mil crianças na fila da psicologia. Vou abrir clínicas, vou contratar, ou se eu já tenho na cidade Pessoas, pessoas, instituições que possam, né? instituições preparadas que já fazem o trabalho. Então, esse é um ponto de leitura. Por isso que as instituições precisam estar cada vez mais preparadas para fazer gestão de recursos públicos. Perfeito. E o nosso papel no conselho, então, é dar essas condições. Perfeito. Então, a gente prepara, fomenta, orienta, organiza para isso acontecer da melhor forma. Carlos, uma pergunta que talvez quem está nos assistindo possa estar se perguntando. Como que a minha instituição pode ter acesso ao fundo do Condeca, a esse recurso que nem você falou, que foi estimado em cerca de 175 milhões, Isso. né? E é um fundo robusto. Como a pessoa está ali, pô, a minha instituição, estou com 5, 6 anos aí, tem um trabalho bacana, atuo na área educacional, ou na área do esporte, ou na área social, e gostaria de ter o acesso a esse fundo do Condeca. Qual que é o passo a passo que ela deve fazer? Tá. Passo a passo, bem básico, é o seguinte: ela precisa estar registrada no Conselho da Criança da cidade, né, de referência, São José, Jacareí, Taubaté, vamos falar assim, né, para a gente tá aqui falando para o Vale do Paraíba. Então é importante o CMDCA e ela precisa ter o cadastro das entidades no estado de São Paulo. Esse é mais tranquilo de fazer esse Que é o cadastro. famoso CRC? Isso, Perfeito. CRC. Fez esse cadastro, tem um CMDCA ativo, ela já está apta a encaminhar projetos para o Conselho. O Conselho sempre, nos finais de outubro a novembro, abre o edital, né? E até março, o Conselho já seleciona os projetos aptos a captarem recursos e ter financiamento parcial ou financiamento total. Então, a gente está nesse período agora de financiamento. A gente tem, só no Vale do Paraíba, hoje, 77 instituições com projetos financiados. 77 é um número expressivo. Quando a gente, antes dessa estratégia no interior que eu disse, eram 16 projetos. Então, a gente conseguiu Puxa ampliar vida. isso. Completamente mais que triplicou. Né? Isso. Em valores, 17 milhões, né? Puxa Em vida. valores. Então, assim, isso é significativo. E é um trabalho que vocês realizaram aqui nessa região do Vale do Paraíba. Exatamente. E isso foi também para a região do Ribeirão, a gente teve essa preocupação do interior ter essa participação. E a gente ficou bastante feliz com isso. Então, a questão básica é essa, o CMDCA e o cadastro. O cadastro. O CRC. Feito esses dois processos, ela já está apta a escrever os projetos e encaminhar para o Condeca para fazer parte daquela seleção. Exatamente. E aí, essa seleção, quem escolhe é os conselheiros? Como é que é esse trabalho da seleção? Sim, a seleção funciona assim. Como todo conselho, tem a comissão de projetos. A comissão de projetos recebe, né, analisa esses projetos, tem no edital o grau de pontuação aí, Perfeito. alta complexidade, né? Depende das É áreas. extremamente técnico. Isso, E muitas vezes a comissão ela também aciona uma secretaria. Então tem membros da comissão de secretarias. É na área da saúde, tem um profissional de saúde, de esportes. O Conselho de Estado ele trabalha muito com as secretarias de Estado, né? Tem esse jeito de atuação. Isso até demora um pouco mais depois na fase de liberação de recursos por conta da interferência que a secretaria tem na validação daquele projeto. Por outro lado, tem muitas garantias técnicas. Isso a gente acha bem interessante. Mas esse é o caminho. Vai para a comissão de projetos, a comissão de projetos, dos projetos que foram recebidos, faz ali então a seleção. Perfeito. Carlos, queria falar um pouquinho sobre o seu livro. Carlos Eduardo Arcanjo, Educação 5.0, Microprogramação e Robótica. Fale um pouquinho para nós desse livro maravilhoso aqui, como é que nasceu esse projeto, essa escrita, qual foi, né, o insight que você teve para escrever esse livro. Fala um pouquinho desse projeto para nós. Legal, Daniel. Vou falar assim, esse projeto, ele nasceu, uma coisa bem interessante, São José queria em 2022
trazer tecnologia para as escolas. E a tecnologia, a cultura digital hoje, está na BNCC como um braço obrigatório. Olha que interessante que a gente está falando aqui e conversando aqui. As crianças e os adolescentes, o ensino fundamental, a cultura digital, mesmo que a gente tenha uma lei hoje, né, que proíbe o uso do celular, uma lei estadual, a gente, lógico, tem que trabalhar respeitando, né, a legislação. Só fazer um parênteses, você concorda com isso, Eu não Carlos? concordo. Como professor. Não, Eu não. sei que eu fugi um pouquinho do roteiro Não aqui, tem mas problema, não, tá eu certo. sempre Sim. fiquei sempre com essa situação, dialogando com o professor, como o Sim. senhor é. O que você pensa sobre isso? Eu não concordo porque a educação é sempre tá um passo atrás da realidade, né? Sempre a gente está fazendo educação não para as crianças, para os pais. Perfeito. Então, eu acho isso complicado como educador, né? Porque você vive o mundo dos aplicativos, você vive o mundo da internet, você vive o mundo das relações sociais pela tecnologia. Então, é mais inteligente você enfrentar a tecnologia orientando, acolhendo, né? Porque o adolescente, tudo que é muito proibido gera mais curiosidade, Perfeito. expectativa, ele quer bater de frente, né, com aquela situação. E a gente vive um mundo digital, uma cultura digital e uma geração digital. Então, ter conhecimento e informação, hoje, muita gente tem. Né? A gente ter acesso a dados é muito fácil. Agora, transformar isso, né, em conhecimento qualificado é o papel do professor. Perfeito. Então, assim, não é um problema ter, né? A questão é o como. Mas a gente é mais fácil você proibir, né, do que você enfrentar eh, a realidade. Então, não tem como. Isso vale para todos os assuntos, né? Perfeito. Você vai fazer um enfrentamento de uma realidade, por exemplo, combate às drogas. Como que a gente vai fazer esse enfrentamento sem falar disso, Perfeito. né? Veja, porque o papel da educação é um só, é o de acolher, né? O da polícia é de fazer a ostensiva, né? Ir para cima ali, repreender, tá certo. O do juiz é de julgar, eu sempre falo isso. Mas o meu papel, o papel da educação não é esse. Perfeito. São os papéis. A gente não está aqui falando que a polícia tem que ir mesmo, né? Uhum. A resposta da polícia é ostensiva. Não vai Sim. chegar lá e, né? Não tem como ser diferente. Mas o nosso não é esse. Agora, o nosso papel é orientativo, né? Só que a gente precisa orientar com a realidade das coisas. A realidade do território daquela criança, a realidade da vida e do mundo. E o mundo é tecnológico, né? Perfeito. A Embraer está agora aí com a parceria, né? Lançando aí o carro voador, vamos dizer assim, que o pessoal está Sim, falando, né? carro Que é um voador. super drone. Sim. E tá aí. E aí? Isso tudo é efeito da tecnologia. Então, é interessante enfrentar dessa forma. E aí, São José, então, lança a questão da tecnologia, educação 5.0. A tecnologia, lógico, é parte principal, mas a educação 5.0 é pensar nessa formação integral dessa criança e adolescente. O que ela precisa? Tecnologia, artes, né? São José faz muito bem isso, tá lá nas escolas, com várias instituições fazendo esse trabalho. E quando você vem trazer uma proposta dessa, você precisa, e aí nós olhamos, pesquisamos muito, né? Primeiro a gente precisa estar com a realidade, isso, ponto. Então a gente foi buscar, a gente buscou vários fornecedores, escolas, né? Mais de 10 aí, estados pesquisados de como fazia essa educação, de que forma, né? Isso vem do Japão, e por que, né? Lá na Ásia a educação tem um respeito gigante, né? E por que a China tá dessa forma, porque o Japão, né, Uhum. avança dessa forma em tecnologia, a gente pode falar de vários fatores aqui, né? Você pega os carros elétricos, né, e a China sempre indo numa mão diferente e investindo forte em educação. Quando a gente olha tudo isso, olha a formação integral, cultura digital e olha a tecnologia, a gente diz, poxa, a gente está em São José dos Campos, a cidade da tecnologia, né? Que move a nossa região, é a Embraer daqui, uma das maiores Exato. empresas de aviação do mundo, né? E o DCTA e tudo aqui, o INPE, né? A gente está com toda essa estrutura, nossas crianças, nossos adolescentes, essa é uma tendência, né, de atualidade de educação, então a gente vai navegar nesse sentido. A partir do momento que a gente faz todo esse estudo, a gente entende o seguinte, é isso que eu queria concluir aqui. Todas as ferramentas de formação integral de qualquer profissional, pessoa, todas as ferramentas técnicas a gente desenvolve, a gente aprende. Tem muitos administradores, tem muitos professores, tem muitos profissionais. Mas o mercado, ele quer uma habilidade
que não é na técnica que a gente vai buscar, que é a habilidade comportamental. O mercado quer, e aí isso está no livro, são as habilidades socioemocionais. O mercado quer aquele profissional que consegue ter resiliência, trabalhar numa situação de conflito, resolver problemas, enfrentar desafios, ter iniciativa, flexibilidade. Então, o mercado ele quer esse profissional que conhece, sabe fazer, mas principalmente que tem atitude, que é o Perfeito. que define competência, conhecimento, habilidade e atitude. Então não adianta você saber fazer, ter conhecimento, mas se você não quer fazer, não adianta. O mercado ele quer, porque tem muitos profissionais, mas ele quer esse profissional que tem essa habilidade. E é isso que a gente ensina como base no nosso projeto. Não é montar um kit ou desmontar um kit. Não é conhecer eletrônica ou não conhecer elétrica, mas é ter a capacidade, a habilidade de permanecer, de decidir, de ter iniciativa, de desenvolver um projeto, de aguentar uma pressão, né, e de fazer a diferença ali nesse trabalho de projetos e de grupo. Junto com isso, a gente pesquisou também o professor Pacheco, da Escola da Ponte, que é onde a gente veio com essa educação de crianças de 6 anos, trabalhando com crianças de 11 ensinando de 9, Que sem o bacana. seriamento, né, o antigo seriamento, e hoje é um ano. E a gente trabalha então com essa lógica de resolução de problemas e de resultado e da criança que tem habilidade X, Y, Z, somando-se ao projeto. Isso é importante, consegue incluir, buscar o melhor de cada um e focar nas habilidades do mundo moderno, porque tem muita gente. Hoje a faculdade é o ensino médio de ontem, né? Exato, Não é um exato. diferencial. Na nossa época Exatamente, era, hoje não é. exatamente. Eu falo Sem isso. uma faculdade você não fazia nada. Isso, e hoje ela é o básico. Exato. Entendendo o que é o básico, você precisa buscar o diferencial. O que é o diferencial? As habilidades socioemocionais comportamentais. Isso é o diferencial. Carlos, em cima da educação 5.0, você tem algum exemplo ali que você já vivenciou dentro dessa implantação, através do Instituto CODE, você poderia compartilhar conosco? Olha, a gente tem sim vários exemplos, né? Eu acho que. Eu vou até falar dos exemplos da própria equipe. A gente foca muito nas crianças, mas agora eu queria aproveitar essa oportunidade para falar da equipe. Nós, quando começamos, a gente começou ali e a gente não tinha esses profissionais prontos. E aí foi um desafio nosso preparar as pessoas para ensinar as crianças. E muitos professores eram de colégio técnico, né? Uma formação, às vezes, mais classificatória. Veja, inclusão, de inclusão ou classificatória. A gente vai incluir essas crianças ou a gente vai classificar essas crianças. Classificatória tem uma prova, a gente precisa ali falar que esse é melhor que o outro, você tem um primeiro, você tem um segundo, dentro de inclusão você vai acolher e você vai trazer, então é difícil para quem vem de uma formação mais acadêmica ou classificatória, de um curso técnico, ter que ir para uma sala de aula e ficar com uma criança que não vai ter prova, vai ter uma análise de desempenho, vai ter o desafio, mas ele não vai ter uma prova, não vai ter o primeiro e o segundo, né? E como fazer isso naquele grupo que às vezes ficou o tempo todo numa universidade, ficou o tempo todo, né, num sistema de prova de notas. E aí nós começamos a ter um desafio bem interessante assim, eu acho que foi o maior ganho do projeto, foi formar profissionais de que não eram da educação, profissionais que já eram da educação, mas que não sabiam como fazer. Eu vou dar um exemplo. Na equipe tinha professor de geografia e professor criou esse método para ter o professor de geografia e o professor de tecnologia e engenharia, que a gente tem engenheiros, na mesma equipe, na mesma equipe, essas pessoas estavam lá trocando informação, professor de artes, com condição de desenvolver, né, e entendendo essa tendência. Então, eu acho que a grande sacada, o grande ganho foi que a gente conseguiu formar gente numa caminhada totalmente sem referencial. Se você falar assim, Carlos, teve medo? Lógico. Vou dar um exemplo. São Francisco Xavier, nós começamos a primeira turma de tecnologia, lá não tem nem semáforo. E Nossa. nós fizemos um projeto lá em São Francisco, falando de semáforo, cidade inteligente, porque os projetos nossos estão tudo ligado à cidade. O próximo agora é aviação. A gente está falando Uhum. da história da Embraer, né? Tal. Bacana. Vamos falar de drones. Então, o grande ganho desse projeto que eu assim, visualizei além das crianças foi ter um corpo de professores, que agora já tem outros e vários, que não tinham, assim, noção que eram capazes, né, de tocar um tema, porque você leva para a sala de aula ferro de solda, você leva para a sala de aula uma furadeira,
Então, são equipamentos que têm um risco. Sim. Tem que ter uma ação supervisionada. Não dá para deixar na mão da Uhum. criança sem um treinamento, uma capacitação desse educador. Então, teve muitos medos ali. Mas quando a gente superou isso, a gente entendeu ali que era possível para qualquer professor dominar essa metodologia. Então, Que acho que o grande bacana. sacada foi isso. Lá em São Francisco, eu lembro do professor, engenheiro, coordenador do curso com a gente um tempo. Ele ensinava engenharia para a faculdade em Guarulhos. Depois teve que ensinar engenharia para Para crianças de criança. 6 anos, né? Que Foi bacana. bem legal. Ô, Carlos, esse livro, vou botar aqui na tela que o pessoal vê. Esse livro aqui o pessoal encontra onde? Se o pessoal quiser adquirir, quiser conhecer a Esse, Educação 5.0. esse em vários lugares tem a Amazon, tem esse livro, livrarias São Paulo, hoje até fora. Eu falo bastante isso. Eu nunca fui para um país fora do nosso, mas o livro já foi para 9 países. Que bacana, cara. As minhas Sinal de sucesso. as ideias foram, e talvez eu nem conheça, mas eu fico muito feliz de poder compartilhar, sempre falo isso. E, então tem muitos lugares, mas a Google também tem o livro lá, em vários lugares, colocou Educação 5.0, vai encontrar o livro à disposição. Ô, Carlos, a gente está encerrando o nosso podcast aqui, Legal. né? O Conte 3 Cast. Mas eu quero fazer uma analogia aqui, né? Durante o nosso diálogo, né? Um menino de rua, completamente, Isso. participou da Fundação Hélio Augusto de Souza, muitas vezes sem perspectiva, mas que quando chegou na adolescência começou a ter sonhos, projetos, metas, e hoje, depois de 25 anos, vamos colocar aí, se torna um professor universitário, escritor, Isso. presidente do instituto e, com a graça de Deus, aí realizando projetos em todo o estado de São Paulo e até Brasil além. E faz parte também do Conselho do CONDEC. Isso demonstra que a instituição, o terceiro setor, ela tem uma força muito grande de transformação, de transformar vidas. E você é vamos botar aí, um caso de sucesso, né, Carlos? Isso. É muito forte quando, né, a gente fala disso, lembra disso, passa um filme na cabeça, mas é o que é. Eu estive na Fundaz esses dias o ano passado, falando com os adolescentes. Sempre gosto desse momento, só quero lembrar disso. Sim, E um adolescente falou: Poxa, se fosse fazer um livro da sua vida, que você está entregando também um livro, eu gosto de sortear para eles e tal. Aí eu falei: Pô, seria assim, contrariando a estatística, porque é, eu não acredito que eu iria chegar onde cheguei, né? E aonde estou, e que nem estaria vivo, na verdade, por tudo que eu vivi. Então, acho que eu só tenho gratidão, Daniel. Eu quero que dê muito certo o seu projeto. Pode contar comigo, você tem um obrigado. parceiro aqui, com certeza, porque essa é a nossa vida, né? Essa informação precisa chegar em instituições, precisa fortalecer para atender criança, outras, né, possibilidades, que eu acho que a gente tem, o que eu disse para você, a gente tem uma missão. A gente não pode fazer Exato, as coisas só por fazer. exato. As coisas precisam ter sentido, significado. E quando a gente encontra isso, é muito forte, não tem preço e é negociável. Então a gente precisa ir nesse caminho e pode contar comigo. Obrigado, Carlos. E agradeço muito por estar aqui. Deixa eu fazer uma última pergunta para você, uma mensagem para o pessoal aí. Qual que seria a mensagem que você passaria para as pessoas hoje que pensam em iniciar um projeto social, abrir uma associação, uma instituição? Qual que é o conselho que você daria para essas pessoas? As pessoas querem abrir uma instituição? Isso, O grande conselho é assim, não desista, né? Eu acho que essa palavra ela é fundamental, porque a gente tem muitos motivos para desistir. Na verdade, a gente tem mais motivos para desistir. A gente erra muito nesse percurso, mais do que acerta, né? O pessoal às vezes olha e tal. Sempre falo isso para os adolescentes: vamos trabalhar com uma questão de referência, porque a gente erra muito, a gente é muito assim, sem muito respaldo, né? A gente vive num país que é muito difícil você empreender, né? Você sabe disso, é contador, carga tributária, as barreiras burocráticas, concorrência, fornecedor, tudo isso. Então, o grande incentivo é assim, não desista, porque você vai ter mais motivos para desistir. E isso é que forja, né? Que te coloca com energia e com muita força para lutar, quando você vai superando esses desafios, porque ele não é
é simples, é complexo, mas vale a pena. Então, esse é o grande ponto, né? Vai ter muito obstáculo, vai ter, assim, em todos os âmbitos, né? Pessoal, profissional, né? Ó, desiste, né? Por que que você continua nessa caminhada? Eu já ouvi isso Várias vezes, né? várias vezes, né? Mas não dá para explicar isso para quem não vive esse meio, né? Então, o grande conselho, a grande palavra, eu não sei, é mais nesse sentido, né? Persista, continue. Não é fácil, mas vale a pena. Maravilha. Carlos, Que isso. obrigado, Eu agradeço. gratidão. Eu acho que quem está nos assistindo, com certeza foi uma aula Agradeço. magna Que do isso. professor Carlos aqui. E a você que está nos assistindo, curta, compartilhe esse vídeo, esse podcast, e tenha certeza absoluta que o nosso projeto aqui é ajudar descomplicando o terceiro setor para que Isso. mais e mais pessoas também possam ter esse sonho que um dia o Carlos teve, que se tornou realidade na vida dele. Hoje ele está conseguindo ajudar inúmeras famílias, adolescentes, inúmeras cidades por esse Isso. Brasil afora. Carlos, gratidão, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, a sua família, o seu projeto, o Instituto CODE, o seu trabalho lá no Conselho Obrigado, Condeca obrigado. também. Gratidão. Obrigado. Deus abençoe você. Até a próxima.